E agora a sexta aula de cálculos químicos. Agora, os cálculos vão envolver um terceiro passo, porque a massa não será dada diretamente. Determinar o número de moléculas em 36 litros de água. Só estamos falando aqui em moléculas porque a água é uma substância molecular, formada por unidades que são as moléculas. Porém, agora não é dada a massa, e sim um volume, em litros. O primeiro passo nos cálculos, mesmo numa situação como essa, continua sendo o cálculo da massa molar. A massa molar, você toma a fórmula molecular da substância, no caso H2O, toma os valores das massas atômicas que você obterá na tabela periódica que você tiver em mãos, ou então numa prova, se não for dada a tabela periódica, será dado diretamente para você a massa de cada elemento. As massas, se a gente for ver a rigor, devem ser dadas em unidade de massa atômica. Mas, como o mais importante é o valor relativo das massas, então geralmente é dado assim, H1,6. Aqui está claro que o oxigênio é 16 vezes mais pesado que o hidrogênio. Falamos em massa e peso na química como sinônimos. Na física não é sinônimo, mas na química falamos assim por quê? Porque no caso de átomos, moléculas, algo nessa grandeza, multiplicar pela aceleração da gravidade a massa não vai alterar em nada. Tá? Não multiplicar por 10 aí. Então, por isso, na química, massa e peso, quando falamos em átomos e moléculas, tá? Lá, quando falamos em átomos e moléculas, são sinônimos. Muito bem, continuando então, é só fazer o seguinte, 2 vezes a massa do hidrogênio, 2 vezes 1, mais a massa do oxigênio, que é 16, 2 vezes 1, 2, mais 16, 18. Colocando grama na frente do resultado obtido, obtemos a massa molar. Massa molar é dada em gramas por mol. Às vezes, como aqui, falamos apenas grama, pois estamos deixando claro que este é o cálculo da massa molar, o cálculo da massa de 1 mol. Portanto, 18 gramas é a massa de cada mol de água. Bom, 1 mol é quando nós temos aproximadamente 6,02 vezes 10 a 23 unidades, nesse caso, moléculas. É o número de Avogadro. Estamos usando aqui com esta precisão, poderia ser maior. E há também casos em que se usa simplesmente 6 vezes 10 a 23. O mais importante é, no segundo passo dos cálculos, relacione a massa molar, estamos com uma substância molecular, então a massa molar é a massa da substância onde nós temos 6,02 vezes 10 a 23 moléculas da substância em questão. Só que agora, no passo 3, vamos relacionar volume com massa, porque nós conhecemos a relação entre massa e número de moléculas. Então, precisamos transformar o volume para massa para continuar os cálculos. Há uma relação entre massa e volume. Essa relação é a densidade, é para isso que ela serve. No caso da água, a densidade é igual a 1 por ml. Você tem que saber a densidade da água de cor. Outras substâncias sempre serão dadas, mas a densidade da água é 1 grama por ml. Lembrando, como temperatura muda volume, volume muda a densidade, então é lógico que a densidade é dada para determinado volume e pressão. Quando nada é informado como aqui, é porque estamos falando das condições ambientes, onde estamos em 1 atmosfera de pressão e uma temperatura de 25 graus Celsius. Portanto, se 1 grama de água tem 1 ml, e considerando aí, nós temos 36 litros aqui no exercício, isso dá 36 mil ml. Como 1 grama, 1 ml, como cada ml dá 1 grama de água, então 36 mil ml dá 36 mil gramas. E aí voltamos, sabemos que 18 gramas é onde nós temos 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Portanto, em 36 mil gramas teremos X moléculas.
Aí então devemos resolver a regra de 3. A regra de 3 na química é sempre diretamente proporcional. Aumentou a massa, aumenta o número de moléculas. Então é só fazer assim, ó. Multiplicação de uma diagonal deve ser igual à multiplicação da outra. O produto de uma diagonal deve ser igual ao produto da outra. Portanto, 6,02 vezes 10 a 23 vezes 36.000 deve ser igual a 18 gramas vezes x. Então, olha o que vai acontecer. Nós temos aqui 6,02 vezes 10 a 23 vezes 30.000 dividido por 18. Grama cortando grama, né? Desaparece aqui a grama. Só que ainda ficamos com o 36.000 dividido por 18. Perceber que como está todo mundo multiplicando em cima e embaixo só tem um valor, a gente pode fazer esses cortes. Né? Não tem ninguém somando, por isso esses cortes são possíveis. E aí você tem que perceber o seguinte, 36.000 dividido por 18 dá 2.000. E 2.000 é o mesmo que 2 vezes 10 elevado à terceira. Então, ficamos com o seguinte, 6,02 vezes 10 a 23 vezes 2 vezes 10 elevado à terceira. O 2 multiplica o 6,02, dá 12,04. O 10 à terceira multiplica o 10 a 23 e você vai a 10 a 26. Aí você chega na pré-resposta. O detalhe é, quando na resposta tem alguém multiplicando uma potência de base 10, entra a chamada notação científica. O número que multiplica a potência não pode ter mais de uma casa antes da vírgula, que tem duas. Então temos que andar com a vírgula uma casa. Andou para a direita, o expoente diminui, mas quando anda para a esquerda, o expoente eleva. Direita diminui, esquerda eleva. Andei para a esquerda uma casa, o expoente eleva uma casa. E de 26 vai para 27. Detalhe, por que ficou 1,20 e não 1,204? Porque no decorrer dos cálculos, nós utilizamos, lá desde a massa molar, valores das massas atômicas com 3 algarismos significativos. Depois, o número de Avogadro usado foi 6,02 vezes 10 a 23. Repare que são 3 algarismos significativos no número de Avogadro. E quando a gente faz cálculos envolvendo multiplicação e divisão, a resposta deve ter o número de algarismos significativos igual ao menor utilizado, aquele limitante, tá? De todos os valores usados, qual tem menor número de algarismos significativos? Eram valores que tinham 3 algarismos e por isso, na resposta, eu só posso ter 3 algarismos significativos. Se eu escrevesse 1,204, eu teria 1, 2, 3, 4 algarismos significativos. Por isso eu escrevo 1,20 vezes 10 elevado a 27 moléculas de água. Esta é a resposta. Então continue agora aumentando sua dificuldade nos cálculos químicos e um bom estudo para você.